Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Estamos agora tratando das bem-aventuranças que foi registrado em Mateus, no capítulo 5, versículo de 1 a 12. Nosso foco hoje é no que está registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Vamos lá? Mateus, capítulo 5, versículo 3. Benditos são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças englobam três elementos: um discurso de bênção, a qualidade de vida do discípulo e a razão pela qual alguém é considerado abençoado. O princípio da bênção é encontrado no termo bem-aventurado, que introduz cada uma das bem-aventuranças, ou benditos são. O segundo elemento das bem-aventuranças não descreve vários tipos de pessoas, mas traz uma visão geral do tipo de pessoa que herdará o reino de Cristo. Os humildes de espírito, em contraste com as pessoas que não herdarão o reino de Cristo, conforme relatado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10, onde está registrado: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os pecadores sexuais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os sexualmente efeminados, nem os homens que fazem sexo com homens, nem os ladrões, nem os gananciosos, nem os beberrões, nem os maldicentes, nem os extorsores herdarão o reino de Deus. E também está relatado em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até 21. As obras da carne são evidentes. São elas: pecado sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, ira, rivalidades egoístas, desavenças, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, da quais eu havia vos dito anteriormente, assim como eu também havia vos dito antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A terceira parte de cada bem-aventurança nos dá uma visão de algum aspecto da chegada do reino, porque deles é o reino dos céus. E já que cada um que se enquadra nessas bem-aventuranças herdará esse reino, deve ser saudado com votos de felicidade e bênção. Há pelo menos 4 considerações sobre as bem-aventuranças. Primeiro, são um código de ética para os discípulos e um padrão de conduta para todos os cristãos. 2. Segundo, contrastam os valores do reino, que são eternos, com os terrenos, que são temporários. Terceiro, contrastam a fé superficial dos fariseus com a fé real que Cristo exige de nós. E quarto, demonstram que as expectativas do Antigo Testamento cumprir-se-ão no novo reino. As bem-aventuranças não nos permitem escolher aquelas que nos agradam e desprezar as demais. Devem ser consideradas como um todo, pois relacionam o que nós enfrentamos e como devemos agir como seguidores de Cristo. Benditos. Neste contexto, os benditos ou bem-aventurados são as pessoas que têm ou terão motivo de se alegrarem por causa de uma bênção recebida, ainda que não necessariamente estejam contentes no momento. Bem-aventurado significa feliz, referindo-se àquilo que produz felicidade. Vem a partir de qualquer parte. A palavra benditos, que se usa em cada uma das bem-aventuranças, merece uma atenção muito especial. Em grego é a palavra makarios, que em geral se usa para descrever aos deuses. Na fé cristã, há um prazer e alegria que são divinos. O significado de Macários poderá entender-se melhor a partir de um de seus usos comuns na literatura daquela época. Os gregos sempre chamaram a ilha de Chipre de a Ilha Feliz, utilizando essa palavra Macários, porque acreditavam que era uma terra tão bela, tão rica, tão fértil, que ninguém precisava transpor suas linhas costeiras para viver uma vida feliz, posto que nela havia todo o necessário para uma existência perfeita. Tinha tal clima, tais flores, frutos e árvores, tais minerais, tais recursos naturais, que continha em si tudo o que era necessário para uma felicidade perfeita. Macários então descreve uma alegria autossuficiente, que possui em si mesmo o segredo de sua própria irradiação.
essa alegria serena, intocável e autônoma que não é afetada pelas diferentes circunstâncias da vida. A felicidade humana depende das ocasiões e circunstâncias cambiantes da existência, algo que a vida pode dar ou pode tirar. A bem-aventurança cristã está livre de qualquer risco ou ardil. Nada pode tocá-la ou atacá-la. Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 22, ninguém tirará vossa alegria de vós. As bem-aventuranças nos falam dessa alegria que sai a nosso encontro, até no meio da dor. Aquela alegria que não pode manchar nem o sofrimento, nem a tristeza, nem o desamparo, nem a perda de algo ou alguém que queremos muito. É a alegria que brilha através das lágrimas. É uma alegria insuperável. É uma alegria que nem a vida nem a morte pode arrebatar. Podemos perceber que todas as bem-aventuranças possuem a mesma forma. No original em grego, não aparece o elo que une, em português, as duas partes de cada bem-aventurança. Por que é assim? Jesus não pronunciou as bem-aventuranças em grego, mas em aramaico, que era o idioma que os judeus falavam naquela época. Em aramaico, há uma expressão muito corrente, que é uma espécie de interjeição e que significa que feliz é. Essa expressão é muito comum no Antigo Testamento. Por exemplo, o Salmo 1 começa com essa expressão e quer dizer literalmente: que feliz o homem que não anda acompanhado nem obedece ao conselho dos maus. Conforme vemos registrado no Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos maus. Essa é a mesma forma que Jesus utiliza nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são simples afirmações, são exclamações enfáticas. Que feliz é o pobre de espírito! Isso é muito importante, porque significa que as bem-aventuranças não são piedosas exclamações de esperança no que poderia vir a ser. Não são profecias com um halo de glória futura em algum céu distante. São exclamações de alegria por algo que já é, que já existe. São felicitações. A bem-aventurança que recebe o cristão não é uma bem-aventurança proposta para um estado futuro de glória celestial, e sim algo que já existe aqui e agora. Não é algo que o cristão receberá, mas algo que já recebeu. Certamente obterá a plenitude de cada dom quando puder gozá-lo na presença plena de Deus. Mas enquanto isso, cada dom é algo que já, aqui e agora, pode se desfrutar. As bem-aventuranças com efeito dizem: que felicidade é ser cristão! Que alegria seguir a Cristo! Que alegria conhecer Jesus como Mestre, Salvador e Senhor! A forma das bem-aventuranças nos indica que são exclamações de gozosa surpresa e radiante felicidade pela realidade da vida cristã. Em face das bem-aventuranças se faz impossível toda a interpretação do cristianismo como uma religião triste e carente de qualquer tipo de contentamento. Humildes de espírito. Humildes ou pobres de espírito são as pessoas que estão aflitas e reconhecem que dependem de Deus para suas necessidades. Ser pobre de espírito é ter uma opinião humilde de nós mesmos. Ser sensato de que somos pecadores e não ter justiça própria. Estar dispostos a ser salvos somente pela rica graça e misericórdia de Deus. Estar disposto a estar onde Deus nos coloca, a suportar o que Ele nos impõe, a ir onde nos pede e a morrer quando Ele ordena. Estar disposto a estar em suas mãos e sentir que não merecemos nenhum favor dele. Opõe-se a orgulho, vaidade e ambição. É notável que Jesus iniciasse seu ministério dessa maneira, tão diferente de todos os outros. Outros professores haviam ensinado que a felicidade era encontrada em honra, ou riqueza, ou esplendor, ou prazer sensual. Jesus ignorou todas essas coisas, fixou os olhos nos pobres e nos humildes, e diz que a felicidade era mais encontrada no vale humilde da pobreza do que nas pompas e esplendores da vida. Como se dissesse: bendito e feliz é o homem que tomou consciência da sua total necessidade e que colocou sua confiança em Deus. Se nós não fizermos conscientes de nossa total destituição e pormos toda a nossa confiança em Deus,
dois elementos entram em nossa vida que são as caras opostas de uma mesma realidade. Em primeiro lugar, muitas coisas nos serão indiferentes, porque saberemos que não podemos receber felicidade nem segurança das coisas. Por outro lado, em segundo lugar, sentiremos que Deus, no fundo, é verdadeiramente a única coisa que nos importa. Porque saberemos que Deus é o único que pode nos oferecer ajuda, esperança e fortaleza. O pobre em espírito é um homem que se deu conta que as coisas não significam nada e que Deus significa tudo. Não devemos pensar que esta bem-aventurança é um elogio da pobreza material. A pobreza não é boa. Jesus nunca teria qualificado de bem-aventurança a condição de quem vive em vilas miseráveis ou casebres decadentes e não tem o suficiente para comer e são acossados constantemente pelas enfermidades, porque tudo está contra eles. O Evangelho cristão tem como um dos seus objetivos a eliminação dessa classe de pobreza. A pobreza bem-aventurada é a do pobre em espírito, a do espírito que reconhece sua própria falta de recursos para fazer frente às exigências da vida e encontra a ajuda e a fortaleza que necessita somente em Deus. Deles é o reino dos céus. Ou seja, eles têm determinações especiais para entrar no reino dos céus e para se tornarem cristãos já aqui, no presente momento. E também entrarão no céu depois. Essas duas ideias estão incluídas: o atual reino interior de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, assim como o reino eterno, se perseverarem até o fim. Somente aquele que faz a vontade de Deus na terra é cidadão do reino dos céus. E somente podemos fazer a vontade de Deus quando nos damos conta de nossa própria total impotência, de nossa própria total ignorância e de nossa própria total incapacidade para responder satisfatoriamente às exigências da vida, e quanto, portanto, pomos toda a nossa confiança em Deus. A obediência sempre se baseia na confiança, conforme registrado em João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai meus mandamentos. O reino de Deus é a posse inalienável dos pobres em espírito, porque os pobres em espírito são tomados pela consciência de sua destituição total e aprenderam a confiar e obedecer. Assim podemos parafrasear esse versículo dessa forma: quão feliz é o homem que se deu conta de sua total destituição e pôs toda a sua confiança em Deus, porque somente deste modo pode oferecer a Deus essa perfeita obediência que o converterá em cidadão do reino dos céus. Que esse estudo lhe tenha abençoado. Nos vemos no próximo versículo em Mateus capítulo 5, versículo 4. Até lá.